Queremos ouvi-lo agora. Edu, e o primeiro tempo ruim, segundo tempo a Ponte voltou melhor, eu gostei do segundo tempo da Ponte, mas assim, futebol é muito complicado, você não pode vacilar como a Ponte dormiu ali. Você vê que o Arthur estava dando entrevista, né, no final do jogo ali, e dizia que a Ponte estava dando espaço entre as linhas, então quer dizer, os caras detectaram o problema, e por que não ajusta? E por que não arruma? Você vê que o Criciúma, ele faz o gol e logo em seguida toma o gol, depois vai e faz o segundo e não mostra mais a mesma deficiência, porque já foi detectado e foi ajustado no próprio jogo. Então, os jogadores mais experientes têm que começar, né, a se coçar também. Pô, a gente percebe que o time hoje não dá para dizer que o time não correu, que não lutou. Isso não dá. Os caras correram, primeiro tempo correram errado, mas correram, lutaram, né? Mas tem que estar ajustado. Eu acho que não dá para botar a culpa no Felipe também. O Felipe não tem culpa de nada. Eu acho que se qualquer técnico que tivesse no lugar do Felipe faria o que ele fez, né? Não mudar, mantém a mesma estrutura, as mesmas peças. Não dá para você ficar arriscando num momento como esse. Até porque teve 2 dias de treinamento, treinou 2 ou 3 vezes o time. Não dá. Não dá para você chegar lá e trocar meio time. Não é esse o momento. Eu acho que a Ponte, no segundo tempo, fez por merecer o empate, mas o Criciúma não dá para tirar o mérito. Jogou para vencer o jogo e ganhou o jogo fora de casa. Time, bons jogadores, um time muito organizado, muito bem treinado pelo Tencate, apesar do o Tencate tem feito bons trabalhos, né? Bom treinador, um cara que tem uma visão de jogo legal, neutralizou as jogadas da Ponte e infelizmente, né, do mais uma derrota. Agora, o Felipe tem trabalho, vai ter trabalho. Tem trabalho, tem que ajustar esse time, tem que ajeitar, Eu, por exemplo, não tentaria novamente essas 2 linhas de 4, mesmo tendo melhorado no segundo tempo. Acho que dá para voltar aquele mesmo esquema, um losango de meio de campo, com 2 homens à frente, do jeito que vinha jogando o Hélio. Acho que o time da Ponte fica mais rápido, fica mais compactado, e para você mudar o sistema, para você usar, ou até mesmo 3 zagueiros, 2 linhas de 4, você precisa treinar. E nós vimos hoje que a Ponte, ele tentou ali, acho que para agrupar um pouco mais o time, para trazer o time mais perto, para esse momento de instabilidade fora de campo, né? Da semana muito turbulenta. Só, vamos 2 linhas de 4 fechadinho aqui, tranquilo, mas infelizmente não conseguiu e amarga a segunda derrota da Ponte. Agora, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Visualizar aí esse campeonato que é muito duro, que é muito difícil, e tentar, Edu, de um jeito ou de outro aí, achar novamente o caminho das vitórias. A Ponte, há 2 semanas atrás, foi campeão da Série B, da Série A2, campeã, convencendo, jogando bem. Agora, o campeonato é totalmente diferente. O nível é diferente. E acredito, e pelo que eu estou vendo, jogadores, alguns membros ali também da comissão técnica, ainda não entenderam, né? Não entenderam. Já passou, o Campeonato Paulista já faz parte do passado. Vamos olhar para frente. E é isso que a Ponte tem que fazer. Esses jogadores, principalmente os mais experientes, eu estou sentindo que estão aí nesse momento delicado, estão se escondendo, viu, Edu?